Olá pessoal, nós estamos dando início aqui à aula 8, parte 2. Bem, nós vamos apresentar aqui então o segundo problema de produção, e nesse problema de produção, ao invés de somente um produto, a gente tem ao longo do horizonte de planejamento, que aqui são de 3 meses, a gente tem dois produtos, ok? Então vamos lá. Considere uma fábrica de pré-moldados que produz dois tipos de vigas, cujas demandas para as próximas 3 semanas são conhecidas, conforme essa tabela aqui apresenta, ok? Então, repara que a gente tem para a viga do tipo 1, né, no período 1, uma demanda de 100 unidades, no período 2, uma demanda de 90 e no período 3, uma demanda de 120. E aqui embaixo também são conhecidas as demandas da viga tipo 2, né? Que ao longo desse horizonte de planejamento aqui, que é de 3 semanas. Muito bem, o interessante aqui é que essas vigas, né, elas compartilham alguns tipos de recurso, né? Porém, em quantidades diferentes. Então, suponha por simplicidade aqui que apenas um centro de trabalho esteja disponível para a produção dos dois itens, cuja disponibilidade de funcionamento, né, desse centro de trabalho é de 40 horas por período, e que a produção de uma unidade do item 1 consuma 15 minutos e a produção de uma unidade do item 2 consuma 20 minutos. Tá? Ah, então, a situação que nós temos aqui é uma situação em que há um único centro de trabalho para essas vigas do tipo 1 e tipo 2 serem produzidas, e cada vez que eu ocupo esse centro de trabalho na produção da viga tipo 1, eu gasto 15 minutos para finalizar uma viga do tipo 1. E cada vez que eu ocupo esse centro de trabalho com a viga do tipo 2, eu gasto 20 minutos para produzir uma viga, ok? Muito bem, a total disponibilidade desse centro de trabalho é de 40 horas por cada período. Então, no período 1, esse centro de trabalho tem disponibilidade de 40 horas, no período 2, 40 horas, e no período 3 também 40 horas. A gente tem aqui, nessa tabela abaixo, os custos de produção por período, né? Eles são conhecidos e são dados nessa tabela. Então, o custo de produzir uma unidade do item 1 no período 2 é 20. E o custo de produzir uma unidade do item 2 no período 3 é 30, né? Então, os custos são conhecidos, as demandas, nós já vimos aqui que as demandas também são conhecidas. Então, vamos lá. E os custos de estoque também são conhecidos para cada um desses itens, né? Não aparece o período 3 aqui, porque ao final do horizonte de planejamento, os estoques devem estar zerados, ok? Então, admite-se que a produção possa ser antecipada e estocada para ser utilizada nos períodos seguintes, e os custos de estocagem são dados nessa tabela aqui. Então, o que a gente objetiva, né, o que a gente deseja aqui é definir um plano da produção de modo que os pedidos sejam atendidos ao menor custo de produção e estocagem. Os estoques iniciais dos dois produtos são nulos e deseja-se que seus estoques ao final do horizonte de planejamento também sejam nulos, ok? Então, nós temos aí parâmetros do problema, os custos de estocagem, as demandas e a taxa de utilização de cada uma dessas vigas, tipo 1 e tipo 2, no centro de trabalho que a gente tem aqui disponível. Então, tudo isso é parâmetro para o problema. Qual é a nossa decisão aqui a tomar? É o quanto produzir e quando produzir, né? Então, nós vamos definir aqui, como a gente tem dois produtos, eu preciso que essa variável aqui de quantidade produzida, ela tenha duas dimensões. A primeira dimensão vai dizer respeito ao tipo de produto, a viga do tipo I,
né? Viga do tipo I, esse I pode ser igual a 1 ou 2, porque eu tenho dois tipos de vigas, né? E o índice J dessa variável de decisão x vai me indicar o período em que essa viga do tipo I ela é produzida. Então, por exemplo, a variável x, deixa aqui convergir para o lápis, colocar aqui o lápis, né? Então, por exemplo, a variável x, 2, né, é a quantidade produzida da viga tipo 1 no período 2, certo? Então, o que a gente vai ter, na realidade, aqui para esse problema, são as variáveis x11, como nós temos três períodos, né? E dois produtos, x12 e x13. E a viga tipo 2, quanto é produzida no período 1, o quanto que eu produzo da viga tipo 2 no período 2 e o quanto eu produzo da viga tipo 2 no período 3. Isso me dá um total aqui de 6 variáveis, né, de quantidades produzidas. Eu tenho também as variáveis que representam os estoques de cada um desses produtos ao final de cada um dos períodos. Então, também aparecem essas variáveis aqui, ó, E11, ou seja, o estoque do produto 1 ao final do mês 1, aqui o estoque do produto 1 ao final do mês 2 e aqui o estoque do produto 1 ao final do mês 3. Bem, essa variável aqui, como ao final do horizonte de planejamento os estoques são nulos, o valor dessa variável é zero, né? Então, a gente vai, daqui por diante, colocar só E21, que é o estoque da viga tipo 2 ao final do mês 1, e o estoque da viga 2 ao final do mês 2, ok? Então, eu tenho aqui 6 variáveis de quantidades a serem produzidas, das vigas tipo 1 e 2, mais 4 variáveis representando aqui as quantidades estocadas. Ok? Bem, após as variáveis de decisão, né, que é sempre a primeira coisa que a gente pensa no modelo matemático, a gente vai para determinar a função objetivo. E essa função objetivo é uma minimização da soma dos custos de produção mais os custos de estoque. Então, aqui embaixo, a gente tem os custos de estoque representados, né? Mais o custo de produção, que está representado por esses custos aqui em cima, né? Como os custos de produzir as vigas tipo 1 e 2 nos períodos 1 e 2 são iguais, eu pego as quantidades produzidas, né, nesse período dessas vigas, dos períodos 1 e 2, das vigas 1 e 2, e multiplico por 20, mais a quantidade produzida das vigas tipo 1 e 2 no período 3, que também tem o mesmo preço, é 30, né? Tem o mesmo custo, que é 30. Então, eu somo a quantidade total, multiplico por 30, isso me dá o custo total de produção, mais o custo de estoque abaixo, ok? Vamos escrever as restrições, e as restrições são similares ao que a gente já tinha feito para o problema 1, né? Então, a gente tem, com a exceção, essa similaridade, com exceção a essa restrição de disponibilidade de tempo de produção. Aqui a gente tem associado um centro de trabalho que tem uma quantidade limitada de horas de funcionamento por período. Lembra? 40 horas. Bem, então, lembrando que a viga do tipo 1, a viga tipo 1 demora 15 minutos para ser produzida nesse centro de trabalho e a viga tipo 2 demora 20 minutos cada uma, né, que será produzida, e o total eu tenho o tempo total disponível de 40 horas, né, desse centro de trabalho. Repara o seguinte, que
a quantidade de vigas produzidas, do tipo 1, produzida no período 1, vezes 15 minutos, me dá o total em minutos em que eu estou utilizando o centro de trabalho para a produção da viga tipo 1, né? Então, isso aqui me dá o tempo total em minutos, o tempo em minutos, para a produção da viga do tipo 1 no centro de trabalho. Bem, mais o tempo que eu gasto para produzir a viga do tipo 2 no período 1, né? Já que no período 1, o tempo total disponível do centro de trabalho é de 40 horas. Então, tudo que eu gasto de tempo na produção de vigas de tipo 1, mais o que eu gasto em tempo na produção de vigas do tipo 2 para esse mesmo período, tem que ser sempre menor ou igual que 40 horas, né? Então, ou seja, só que cada viga do tipo 2 demora 20 minutos para ser produzida nesse centro de trabalho. Então, eu vou ter aqui uma expressão que é 20 vezes a quantidade de vigas do tipo 2 produzidas no período 1. Né? Isso tem que ser menor ou igual. Como 40 horas é equivalente aí a 40 vezes 60 minutos, né? O que dá aqui um total de 24,00, dá um total de 2.400 minutos disponíveis, né? Então, repara, eu preciso fazer essa conversão porque eu estou usando aqui 15 vezes x1 me dá um total em minutos. 20 vezes x21 também me dá um tempo total de produção das vigas do tipo 2 no período 1 no centro de trabalho. Né? Esse tempo está em minutos, então eu tenho que estar com o outro lado da desigualdade também em minutos, ok? Então eu estou somando aqui minutos com minuto e comparando com minutos. Bem, isso para o período 1, tá? Essa é uma restrição que vale para o período 1. Mas é importante a gente observar que essa mesma restrição precisa valer, né, de forma similar, análoga, para os períodos 2 e para os períodos 3, e para o período 3. A única mudança aqui, claro, naturalmente, é que eu estou olhando aqui para o período 2. E nesse caso, é a quantidade da viga tipo 1 produzida no período 2, mais a quantidade de vigas tipo 2 produzidas no período 2, né? Vezes aqui, naturalmente, a quantidade de tempo necessária em minutos para produzir cada um desses tipos de viga. Então, no período 3, eu só mudo na realidade aqui o período, ok? Muito bem. Isso, claro, muda a variável. Variável x23 é uma variável diferente da x22, que é diferente da x21, porque são quantidades produzidas em períodos da mesma viga, mas em períodos diferentes. Tá certo? Com isso, a gente tem um total de 3 restrições que representam as restrições de disponibilidade do tempo de produção neste centro de trabalho. Certo? Bem, vamos limpar aqui então o quadro para que a gente consiga aí apresentar as próximas restrições, né? Bem, as próximas restrições são restrições de balanço de estoque, produção e demanda, como a gente já tinha discutido no problema 1, né? Então, vamos lá, vamos olhar aqui para a viga tipo 1. Na viga tipo 1, vamos fazer aquele mesmo fluxo para a viga tipo 1. Períodos 1 e 2, né? Bem, o que entra no mês 1?
entra o estoque inicial, né, que é da viga tipo 1 no instante t igual a zero. Entra aqui também a quantidade produzida da viga tipo 1 no mês 1, na semana 1, né, no período 1. E o que sai é a demanda da viga 1 no período 1. E o que sai aqui é o estoque, né, que sobra ao final do mês 1 da viga tipo 1. Olhando aqui para o mês 2, vamos lá, entra aqui a quantidade produzida da viga tipo 1 no período 2 e o que sai é a demanda da viga tipo 1 no período 2. Sai aqui também o estoque ao final do período 2, da viga tipo 1 ao final do período 2. Então, escrevendo a equação de balanceamento, como esse estoque aqui no período inicial a gente sabe que é zero, então o que sai, a soma do que entra, que é x11 mais zero, tem que ser igual a E11 mais D11. Nesse caso aqui, a demanda ela é conhecida, ela é 100, então sobram somente essas variáveis aqui, e dessa forma a gente então fica com x11, né, olhando para a equação de balanceamento aqui, mais zero. Isso tem que ser igual à demanda, que nesse caso é 100, mais o estoque ao final desse mês 1 da viga tipo 1. Então, olhando para essa equação aqui e jogando o 100 para o lado de lá, a gente obtém exatamente essa primeira equação aqui, ok? Bem, raciocínio similar é feito aqui para essa viga tipo 1 no período 2, né? Então, como é que fica? Eu vou fazer essa equação de balanceamento aqui em cima. O que entra no mês 2 é igual a x12 mais o estoque que vem do mês 1. Isso tem que ser igual ao que sai. É o estoque do produto 1 ao final do período 2, mais a demanda, que nesse caso é 90. Então, o estoque, isolando aqui a variável estoque ao final do período 2, isso fica igual a x12 mais E11 menos 90. Isso dá origem à nossa segunda equação aqui. Bem, no mês 3, vai entrar aqui o viga tipo 1, o quanto é produzido dessa viga no período 3, e o que entra também é o estoque que vem dessa viga tipo 1 do final do período 2, né? E entra no mês 3. O que sai é a demanda dessa viga nesse período, e o estoque ao final desse período a gente já sabe que é zero, certo? Então, escrevendo a equação de balanceamento aqui, vou fazer aqui em cima, fica soma do que entra, que é x13 mais E12, tem que ser igual ao que sai, que é zero, mais a demanda, que é 120. Ou seja, jogando 120 para cá, a gente fica com uma equação que é x13 mais E12 menos 120 igual a zero. E essa é exatamente essa equação que a gente obtém aqui, ok? Bem, a mesma coisa, raciocínio similar, a gente aplica para viga tipo 2 e obtém essas equações aqui, ok? Muito bem, então até agora, né, o que nós temos aqui para esse problema é um problema com uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9 restrições, ok? Então, a gente já tinha visto anteriormente que esse é um problema com 6 mais 4 dá 10 variáveis, e esse conjunto de restrições aqui, que são 9 restrições, ok?
Lembrando que essas variáveis agora estão restritas, né? São não negativas. E mais do que isso, né? X, Y, J e E e J são variáveis inteiras, né? Então, ou seja, assumem valores aí no conjunto dos números inteiros. Bem, feito isso, então a gente finaliza a apresentação desse segundo problema de produção. Lembrando também que esse problema resolvido no solver do Excel está disponível também na área de vocês, lá na plataforma Microsoft Teams. Ok? Obrigado e a gente vai se ver na próxima aula, então. Grande abraço.